Olá pessoal, aqui é Débora Espadoto do Grupo Livros Mágicos e nós estamos lendo o livro Limite Zero do Joe Vitale. Eu fiquei de terminar o capítulo anterior, que é onde a aventura começa, né? Então eu vou fazer esse encerramento deste capítulo porque pra gente encerrar antes de seguir aqui com este áudio menor, tá? Então, só vou recapitular as constatações que ele diz, que acho que é bem importante a gente repetir nesse áudio aqui. Então, ele diz o seguinte, o autor: eu conduzo a minha vida e os meus relacionamentos de acordo com as seguintes constatações. Número 1. O universo físico é uma manifestação dos meus pensamentos. 2. Se os meus pensamentos são destrutivos, logo eles criam uma realidade física destrutiva. 3. Se os meus pensamentos são perfeitos, eles vão criar uma realidade física que é repleta de amor. 4. Sou 100% responsável por criar o meu universo físico do jeito como ele é. 5. Sou 100% responsável por corrigir os pensamentos destrutivos que criam uma realidade enferma. E 6. Não existe o lá fora. Tudo existe como pensamentos na minha mente. Mark e eu lemos o artigo e nos perguntamos qual seria o terapeuta que estávamos procurando. Charles Brown ou esse Dr. Heinlein? Nós não sabíamos. Não tínhamos como saber. E quem era essa tal de Morna que o artigo mencionava? E o que era esse tal de Ho'oponopono, sei lá o quê, da identidade própria? Mas nós continuamos a ler. E encontramos mais alguns artigos que lançaram luz sobre o que estávamos buscando. E eles continham declarações reveladoras, como a seguinte revelação: a identidade própria, por meio do Ho'oponopono, não encara os problemas como uma provação, e sim como uma oportunidade. Eles são oportunidades. Os problemas não apenas são memórias do passado que se repetem e aparecem novamente para nos conceder mais uma chance de enxergar com os olhos do amor e aí agir a partir da inspiração do divino. Eu estava muito curioso, mas eu não estava entendendo muito. Os problemas eram memórias do passado que se repetem? O que esses autores estavam tentando explicar? De que maneira esse Ho'oponopono, sei lá o quê, estava ajudando o terapeuta que curava as pessoas? Afinal de contas, quem era esse terapeuta? E aí eu encontrei ainda mais um artigo, e esse de autoria de um repórter chamado Darrell Seaford, que escreveu a respeito de um encontro que ele teve com a criadora desse processo do Ho'oponopono. O nome dela era Morna, e ela é uma Kauna, ou seja, a guardiã dos segredos. E o que essa Morna faz para ajudar a curar as pessoas? O que ela faz é fazer um apelo para o Criador Divino da nossa escolha, por intermédio da divindade situada dentro de cada pessoa, que é, na verdade, uma extensão do Divino Criador. Talvez você tenha compreendido isso, mas eu não entendi na ocasião. E Mark tampouco. Nós estávamos perdidos. E aparentemente, essa tal de Morna pronunciava algumas palavras como uma prece, que ajudavam as pessoas a ficar curadas. Eu registrei mentalmente que eu iria localizar essa prece. Mas naquele momento eu estava seguindo uma direção diferente: encontrar o terapeuta e aprender o seu método de cura. A minha enorme vontade de saber mais e de conhecer mais esse terapeuta xamã se tornava cada vez mais estimulante. Embora Mark e eu realmente precisássemos voltar ao nosso stand na convenção, nós nos demoramos mais um pouco para poder continuar a nossa busca. E baseados nos artigos e nos sites, nós tivemos o palpite de que o terapeuta que queríamos encontrar se chamava Ihaleakala. Gente, que difícil é isso.
É, nome havaiano, né? Ihaleakala Henlen. Esse é o nome. Que primeiro nome, não é mesmo? Eu não tinha a menor ideia de como se deveria pronunciar este nome, muito menos soletrar. Tampouco sabia como entrar em contato com ele. O site não oferecia nenhuma informação de contato em relação a ele. E Mark e eu tentamos encontrá-lo por meio do Google, mas não obtivemos nenhuma ocorrência. Começamos então a nos perguntar se esse terapeuta etéreo seria uma obra de ficção, se estaria aposentado ou mesmo morto. Fechei meu laptop e voltei para a convenção. Mas a aventura então havia começado. E agora então ele vai começar a busca, né, sobre este terapeuta. Então, encontrando o terapeuta mais inusitado do mundo. Ao voltar para minha casa nas cercanias de Austin, no Texas, eu não consegui esquecer a história do terapeuta que curava as pessoas sem vê-las. Qual era o método dele? Quem era este homem? Será que a história era toda uma farsa? Bem, como eu atuo há mais de 20 anos na área do desenvolvimento pessoal, a maior parte dos quais está registrado nos meus livros, o fato de eu precisar saber não deveria ser surpresa para ninguém. Eu sempre fui uma pessoa curiosa. Passei 7 anos com um controverso guru. Entrevistei mentores e sábios de autoajuda, autores e oradores, místicos e magos da mente. E devido ao sucesso dos meus livros atuais, eu poderia agora chamar de meus amigos vários dos principais especialistas na área do desenvolvimento humano. Mas eu não conseguia me livrar da história desse terapeuta havaiano. Ela era diferente, ela era um grande avanço, eu precisava saber mais. E assim, eu empreendi na minha busca. No passado, eu contratei detetives particulares para encontrar pessoas desaparecidas. E eu o fiz quando eu escrevi a respeito de Bruce Barron, o gênio da propaganda, no meu livro The 7 Lost Secrets of Success, quer dizer, os 7 segredos perdidos do sucesso. E eu também estava pronto para contratar outro profissional para encontrar o Dr. Henlen, quando uma coisa estranha aconteceu. Certo dia, enquanto eu procurava novamente o Dr. Henlen na internet, eu descobri o nome dele associado a um site. Eu não tenho a menor ideia do motivo pelo qual esse resultado não tinha aparecido em buscas anteriores, mas simplesmente ali estava ele. Não consegui encontrar um número de telefone, mas eu poderia marcar uma consulta pessoal por e-mail com o Dr. Henlen. E me pareceu uma maneira esquisita de fazer terapia. Mas nesses tempos de internet, qualquer coisa é válida, né? Imaginando que essa seria a melhor maneira de me aproximar dele, então eu lhe enviei um e-mail por intermédio do site. E eu estava indescritivelmente animado. Mal conseguia esperar pela resposta do Dr. Henlen. O que será que ele ia dizer? Será que ele ia escrever alguma coisa esclarecedora num e-mail? O que ele ia fazer me curar? O que faria ele me curar por e-mail? E eu mal consegui dormir naquela noite, de tão ansioso que eu estava para ler o que ele iria dizer. E na manhã seguinte, recebi o seguinte e-mail. Joey, obrigado por solicitar uma consulta. As consultas são em geral feitas pela internet ou por fax. A pessoa que deseja se consultar me fornece informações sobre a natureza da consulta, ou seja, descreve um problema, uma preocupação. Eu processo as informações e medito a respeito delas em busca de instruções divinas. Em seguida, transmito à pessoa, por e-mail, o que recebi na meditação. Enquanto eu estava fora almoçando hoje, certo cliente meu, um advogado do Havaí, me enviou informações por fax, pedindo que eu as examinasse. Depois de processá-las, transmitirei a ele o que eu recebi da divindade durante a meditação. Informações a respeito da natureza do meu trabalho podem ser obtidas em www.ho'oponopono.org. Sinta-se à vontade para entrar em contato comigo para ver o que funcionará para você. Eu lhe desejo paz, além de todo o entendimento. Paz do eu. Ihaleakala Henlen, PhD.
Bom, foi um e-mail estranho. Ele conversa com a divindade agora? Advogados o contratam? Eu ainda não sabia o bastante para poder julgar o Dr. Henlen ou seus métodos, mas eu certamente queria crer um pouco mais nele. Decidi na mesma hora contratar uma consulta por e-mail. Iria custar $150, mas isso não significava nada para mim, porque finalmente eu estava entrando em contato com um psicólogo que fazia milagres e que eu estava procurando durante tanto tempo. Pensei um pouco a respeito do que eu deveria perguntar a ele. Eu estou tendo bastante êxito na vida. Tenho os livros, sucesso, os carros, as casas, uma parceira permanente, a saúde, a felicidade que quase todo mundo procura. Eu tinha emagrecido 36 quilos e estava me sentindo ótimo, mas eu ainda tinha que perder mais pelo menos 7 quilos. E como eu ainda estava enfrentando problemas de peso, eu decidi me consultar com o Dr. Henlen a respeito disso. E ele respondeu em 24 horas, me enviando o seguinte e-mail. Obrigado, Joey, pela sua resposta. Quando olhei, eu vi. Ele está bem. Peraí. Ok. Vou ler de novo. Isso é tudo parte do e-mail do médico, tá? Então, obrigado, Joey, pela sua resposta. Quando olhei, eu ouvi, ele está bem. Então, converse com o seu corpo. Diga para ele, eu o amo do jeito que você é. Obrigado por estar comigo. Se você sente que eu abusei de você de alguma maneira, por favor, me perdoe. Agora, pare e depois, ao longo do dia, bata um papo com o seu corpo. Diga palavras de amor, de gratidão. Obrigada por me conduzir de um lado para o outro. Obrigada por me fazer respirar, por fazer o nosso coração bater. Encare o seu corpo como um parceiro na sua vida e não como um criado. Converse com ele como você o faria com uma criancinha. Seja amigo dele. Ele gosta de uma grande quantidade de água para trabalhar melhor com ele mesmo. Você pode achar que está com fome, mas na verdade o seu corpo pode estar lhe dizendo que está com sede. Beber água solar azul transmuta as memórias, reencenando os problemas na mente subconsciente, que a mente subconsciente é a nossa criança, e ajuda o corpo a relaxar e deixar Deus entrar. Pegue então uma garrafa de vidro azul, encha-a com água da torneira, feche esta garrafa com uma rolha e envolva o bocal com um celofane. Coloque a garrafa no sol ou debaixo de uma lâmpada incandescente durante pelo menos 1 hora. Beba esta água. Enxague o copo com a água depois do banho. Use a água solar azul quando cozinhar, quando lavar roupa e quando fizer qualquer coisa que utilize água. Você pode fazer o seu café ou também chocolate quente com essa água solar azul. O seu e-mail transpira elegância e simplicidade, o que é um dom incomparável. Talvez possamos conversar novamente como companheiros de viagem que estamos abrindo o caminho para casa. Eu lhe desejo paz, além de todo entendimento. Paz do eu e Haleakala. Este foi o e-mail do médico. Embora a tranquilidade da mensagem dele me agradasse, eu continuei a querer mais. Era assim que ele dava consultas? Só isso? Foi assim que curou aquelas pessoas todas no hospital psiquiátrico? Se era esse o caso, alguma coisa estava criticalmente ausente. Eu duvido que a maioria das pessoas tivesse aceitado esse e-mail como um veredito final a respeito de um problema da perda de peso. Dizer para mim, você está bem, não é exatamente uma solução para nada, não é mesmo? E eu escrevi novamente para o Dr. Henlen, pedindo mais informações. E eis o que ele me respondeu. Joey, a paz começa comigo. Os meus problemas são memórias que se repetem no meu subconsciente. Os meus problemas não têm nada a ver com uma pessoa, com um lugar ou com uma situação.
Eles são o que o Shakespeare poeticamente assinalou em um dos seus sonetos como são antigas aflições renovadas. Quando eu vivencio problemas de memórias reencenadas, eu tenho uma escolha. Posso permanecer envolvido com elas ou posso pedir para a divindade que as liberte por meio da transmutação, devolvendo assim a minha mente ao seu estado original de vazio, de ser livre de memórias. Quando eu estou livre de memórias, sou o meu eu divino como a divindade me criou à sua exata semelhança. Quando o meu subconsciente se encontra no estado zero, ele é intemporal, ilimitado, infinito e imortal. Quando as memórias estão dominando, ele fica retido no tempo, no lugar, nos problemas, na incerteza, no caos e no pensamento, além de preocupado em enfrentar e administrar as dificuldades. Ao permitir que as memórias assumam o controle, eu renuncio tanto à clareza mental quanto à minha harmonia com a divindade. Sem harmonia não há inspiração, e sem inspiração não existe propósito. Quando eu trabalho com as pessoas, sempre peço à divindade que transmute as memórias do meu subconsciente, que são reencenadas como as percepções, os pensamentos e as reações que eu tenho a respeito delas. A partir do estado zero, a divindade permeia então a minha mente subconsciente e a consciente de inspirações, possibilitando que a minha alma experimente as pessoas como a divindade e as vivencia. Quando eu trabalho com a divindade, Joey, as memórias transmutadas no meu subconsciente são transmutadas no subconsciente de todas as mentes, não apenas no das pessoas, mas também no subconsciente dos reinos mineral, animal e vegetal, bem como no de todas as formas de existência visíveis e invisíveis. Como é maravilhoso constatar que a paz e a liberdade começam comigo. Paz do eu e Haleakala. Mais um e-mail que eu não entendi. Decidi então perguntar se eu seria ok trabalhar com ele, escrever um livro a respeito do que ele faz. Pareceu-me uma maneira meio lógica de levá-lo a revelar o segredo do seu método e obter informações sobre os anos que ele passou trabalhando nesse hospital psiquiátrico. E eu disse que se o fizéssemos, isso ajudaria outras pessoas. E acrescentei que eu faria quase todo o trabalho. Então eu enviei um e-mail para ele com essa proposta e ele respondeu dizendo: Joey, a paz começa comigo. A humanidade acumulou memórias que viciam e nas quais os outros são percebidos como necessitados de ajuda e assistência. A identidade própria por meio do Ho Oponopono consiste em liberar as memórias dentro do nosso subconsciente, que dizem que os problemas estão lá fora e não do lado de dentro. Todos chegamos aqui com as nossas antigas aflições renovadas já prontas. As memórias dos problemas não têm nada a ver com as pessoas, nem com os lugares, nem com as situações. São oportunidades para que fiquemos livres. O propósito completo do método é restaurar a identidade própria da pessoa, o seu ritmo natural com a inteligência divina. E ao restabelecer esse ritmo original, o zero se abre e a alma é então permeada de inspirações. Historicamente, as pessoas que participam da CIT, S-I-T-H, a sigla que falamos antes, têm vontade de compartilhar as informações com outras pessoas a fim de ajudá-las. E é muito difícil sair do modo eu posso ajudar os outros. Explicar a CIT para as pessoas, de modo geral, não nos livra das memórias dos problemas, mas fazer a CIT é que nos liberta delas. Se estivermos dispostos para limpar as nossas antigas aflições renovadas, ficaremos bem e tudo mais ficará. Por conseguinte,
desencorajamos as pessoas de compartilhar a City com outras. Em vez disso, nós encorajamos as pessoas a abandonar as coisas que têm das outras pessoas, libertando a si mesmas em primeiro lugar e em seguida todas as outras. A paz começa comigo. E Haleakala. Bem, eu continuava sem entender nada. Escrevi uma vez, perguntando se poderia falar com ele por telefone. Disse que queria entrevistá-lo. Novamente ele concordou. Aí então nós marcamos uma hora para conversar daí a poucos dias, que seria na sexta-feira seguinte. Eu estava tão entusiasmado que escrevi para o meu amigo Mark Ryan e contei a ele sobre a novidade, que eu finalmente ia falar com o misterioso xamã havaiano que ele mencionara anos antes. E ele também ficou animado com a notícia. Ambos estávamos curiosíssimos em relação ao que iríamos descobrir, mas pouco sabíamos a respeito do que iríamos vivenciar. Então, pessoal, esse é o áudio de hoje, né? É bastante interessante, assim, ver o que ele conta, né? Eu ainda tô bem cética, né? Vamos ver se o que o livro vai trazendo vai mudando a minha percepção. Mas agora o próximo capítulo vai trazer a conversa que ele teve, então, com um médico, né? Com o terapeuta havaiano, e a partir daí a gente segue. Desejo a vocês ótimas reflexões e até o próximo áudio.